aula da outra. Deu um crash no Zoom aqui, eu tive que mudar. Vamos lá, gente. No final, a gente tira as dúvidas de todo mundo aqui, tá? Sobre a sutura, sobre tudo. Então, chantelasma é uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer, mas o que a gente vê na vida real é que não é bem assim, né? Achar não é a mesma coisa que saber. Então, opera chantelasma recidiva, morre de vergonha. A culpa não é do paciente, a culpa é sua que não tirou direito. É. Ah, não, chantelasma recidiva mesmo, não tem jeito. Não, recidiva sim. Mas não recidiva com 6 meses a um ano, é porque você fez seus bem feito, né? Vamos continuar. Aqui a galera do curso, os professores sempre te mostra. Então lembra, ó, das lesões benignas da pálpebra, o que mais vai levar o paciente a procurar o colega, principalmente o dermato, cirurgião geral, etc., é o chantelasma. Dificilmente alguém vai procurar eu tô com fibrominha aqui na pálpebra. Procura também, mas chantelasma bem mais, né? E não, assim, você tem que pensar o seguinte, aquilo não é só uma questão estética, né? Pode ter um problema associado, uma dislipidemia, etc., né? Uma alteração metabólica da própria pele ali. Nem todo mundo tem colesterol alto, como vocês vão ver, tá? E qual que é o problema? Excisão no plano errado. Não retira a lesão por completo. Eu vou explicar para vocês o porquê. E tem que ter cuidado, porque a pálpebra, ela tem função. A pálpebra é como se fosse uma cortina, né? Uma persiana que abre e fecha para proteger a córnea, proteger o olho do paciente, para o olho não ficar seco, não ter úlcera de córnea, etc. Então, primeira coisa, tirou errado, pode dar problema. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece? Quem faz dermato geralmente tem mais conhecimento de histologia, né, do que algumas outras especialidades médicas. Então, a gente tem uma noção legal do que está acontecendo. A gente bate o olho, a gente sabe o que está acontecendo ali microscopicamente falando, né? Então, você é um macrófago danadinho que deveria fagocitar as coisas, né, fazer a limpeza ali. Ele vai lá e resolve fagocitar o quê? Fagocitar lipídios, que não é a função dele, né? Então, o que acontece? Ele fica gordinho. E como é que acontece com o gordinho? O gordinho gosta de ficar parado, ele não gosta de sair do lugar, né? Então, ele fica parado ali na pele, tá? Formando as células xantomatosas, que é como se fosse um macrófago abarrotado de lipídios. É isso que você está vendo ali, então, tá? E por que que fica visível? Porque está na derme superficial. Se estivesse num plano profundo, talvez não desse para ver, né? Mas está muito superficial, não tem muita saída. Porque, ó, para quem não é dermato, primeira camada é a camada córnea, que é uma camadazinha temporária que cobre a pele. Embaixo vem a epiderme, que é fininha, fininha, absurdamente fina. E logo abaixo vem a derme. Ela é ali que tá. E abaixo da derme é o subcutâneo. Então, essa primeira camada da pele, se juntar tudo ali, é muito fininho, né? É muito mais comum em mulher de meia idade, aí, 35 a 60 anos, tá? Geralmente o paciente fala, minha mãe também tinha, minha avó também tinha, é muito comum. E o interessante é que mais ou menos uns 50% dos pacientes não têm colesterol alto. Mas se você pegou um paciente com chantelasma, você tem que pedir pelo menos um examezinho, pelo menos um lipidograma. Vamos ver se tem uma alteração, alguma coisinha, tá? Já que 50% deles vão ter, e o paciente não sabe, o paciente às vezes de 35 anos não sabe a história dele, né, o perfil lipídico, você tem essa obrigação de dar essa investigada, tá bom? É, isso aqui corresponde mais ou menos ao que a gente está falando, né? Porque tem 500 de colesterol e o chantelase vai ser mais intenso do que quem tem 100, do que quem tem 150, quem tem 200. Não tem uma relação direta entre o nível sérico e a intensidade ali do chantelasma, né? O que acontece é o seguinte, o que ele vai acompanhar, na verdade, é a capacidade que aquela derme do paciente tem de metabolizar esses lipídios. Aquilo ali deveria ser removido, né? Mas o paciente não consegue fazer isso. E aí o macrófago vai lá, vai engolir e vai ficar engasgado. A grosso modo, né, gente? Então, se você tem esse extravasamento fagocitado pelos macrófagos, formam-se as células espumosas. É muito mais comum na região medial da pálpebra, lá no cantinho interno. Infelizmente, né? Porque é onde mais dá a normalidade de prega, porque você tirou o chantelasma. Você pega o paciente caucasiano e transforma ele em chinês. E você formou uma prega epicântica no paciente. Por que que dá muito na pálpebra medial? Porque a pele ali é finíssima. Lembrem-se que a pálpebra e pênis não tem subcutâneo,
Então a pele é muito fina, logo abaixo da pele da derme já está o orbicular. Essa pele é muito vascularizada, tem muito movimento, e como a gente disse, não tem um subcutâneo decente ali, nem tem subcutâneo, né? Esse QR Code aqui leva direto para a área de plataforma para a área dos alunos. Tem, como eu disse ontem na aula, tem aluno que vai começar o curso e nunca nem entrou na plataforma para ver as aulas. O staff vai papar sua cirurgia lá na hora, porque ele vai perceber que você não sabe literalmente nada, a não ser que você esteja no curso de pequenas cirurgias, que lá é o lugar para você começar do zero, ou do nível intermediário. Qual é o plano? É aí que mora a charada. Por quê? Você vai fazer o fuso. Depois eu vou mostrar os vídeos da cirurgia para vocês, tá, gente? Vai fazer o fuso tirando o chantelasma. Você não pode tirar só o comecinho ali. Você tem que chegar até o músculo. De preferência, tirar um filetinho de músculo orbicular. Vai fazer falta? Depende do tamanho do chantelasma. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, o chantelasma é pequenininho, aquele tradicional, só no cantinho medial. A gente vai mostrar, faz o fusinho, tirando pele, né, epiderme e derme, e tira uma camadinha de músculo. A gente tira o músculo para achar as bolsinhas da blefaro, não tira? Então, pode tirar também, não vai fazer falta não. É claro que você não vai tirar até o músculo elevador da pálpebra, pelo amor de Deus, né? Você vai tirar só o músculo orbicular, só uma camada fininha. E é por isso que a gente diz que a profundidade cirúrgica é tudo. Então, o que é que eu vejo? O aluno tira, faz o fuso, remove aquele chantelasma. Eu, antes dele fechar, ele me chama às vezes para ver, eu chamo a Francine, quem tiver lá, a Kika, etc. Ou os meninos da oftalmo, Lorena, Gabriel, Ana, Thiago, Raíssa, galera da oculoplástica, Alessandra, Juliana. Então, o que acontece? Tirou o fuso e vai dar o ponto. Quando eu olho, antes dele dar o ponto, eu tô vendo gordura ali ainda. Eu tô vendo aquela área xantomatosa, toda amarela. Você vai fechar por cima daquilo ali, não vai dar 6 meses, tá tudo na pele de novo, gente. Quando você vai suturar, não é para ter aquela camada amarela visível. Ou seja, tirou a pele, epiderme, derme, não tirou o orbicular. Tem que tirar, tá? Não tem jeito, tem que tirar. Senão vai recidivar mesmo. Quando for suturar, não pode ter amarelinho de gordura visível. Ah, Roosevelt, eu tiro a pele quando tem amarelinho ainda, vou dar uma cauterizada geral ali no coag para destruir. Pode dar certo? Pode dar certo sim, tá? Isso é uma alternativa, eu vou mostrar para vocês, mas pode dar errado também. Aí eu tô começando, eu quero só tirar a pele e dar uma cauterizadinha. Posso? Pode, não tem problema não. Principalmente se for um chantelasma pequenininho, tá? Às vezes dá certo, sim. Às vezes dá certo só a gente cauterizando, sem nem tirar a pele, né? Então, assim. Ah, o chantelasma é dividido em 4 tipos. É, gente, existe classificação de chantelasma, que coisa, né? Então, assim, existem 4 tipos principais de classificação. O mais simplesinho é aquele pontiforme, bem pequenininho. Pode fazer só seu fusinho, às vezes sai tirando só a pele mesmo. Pode pegar um ata, geralmente 35%, fazer um toquezinho ali, até formar um frost 3, frost 4. Não exagera, né? Não vai usar ata muito grosso, muito, né, muito potente, 90, né? Fazer buraco, vai furar até o olho do paciente, né? É, ata fininho, molhou o cotonetezinho, seca ele um pouco com uma gaze, porque se você botar o cotonete encharcado, o que que vai acontecer? Vai escorrer para dentro do olho do paciente, pelo amor de Deus. Então, molha o cotonete, esfrega na borda do frasco lá de ata, seca um pouquinho o excesso, ali no campo cirúrgico, na gaze, no que for. Depois vai lá e esfrega ele um pouquinho em cima do chantelasma e aguarda o frouxo se formar ao longo aí de alguns segundos, 20, 30, 40, 50 segundos, alguma coisa assim. Vai formar aquela camada branca. Lembra frost? Frost 1, 2, 3, 4. Primeiro, é uma névoazinha assim, meio apagada. Dá para você ver a lesão embaixo normal ainda. O 2 já começa a ficar bem confluente. O 3 já tem uma névoa mais contínua. O 4 fica mais branco gelo. Posso estar falando besteira, né? Eu fiz dermato, acabei residente de dermato, há, sei lá, mais de trocentos anos atrás, depois fiz geral, plástico, não sei o que, então. Mas, se eu não me engano, essa é a classificação do frouxo, né? Então, você tem que formar um frouxozinho 4, aquele frouxo branquinho gelo, tá? É o ideal. Tipo 2, faço a excisão e suturo. Porque no tipo 1, a gente estava falando, às vezes não precisa nem suturar. Queimo com eletro, queimo com atra, queimo com laser de CO2, cauterizo no coag, cauterizo no blend, tá?
Agora, o tipo 2 não, eu já tenho que dar uns pontinhos, porque ele já é maior, um pouquinho mais profundo, e assim vai progredindo. Tipo 3 é mais profundo ainda, mais extenso. Nesse paciente, geralmente a gente acaba fazendo uma blefaro lá no curso. E é por isso que eu recebo paciente do curso de pequenas cirurgias, paciente não aluno, né? Ah, eu não quero fazer blefaro. Amigo, você tem que aprender a fazer pelo menos a retirada de pele, porque a pele da pálpebra é uma das melhores peles para enxerto. Se você não aprendeu nem a fazer enxerto, você vai aprender o quê? Ah, então, você tem que tirar o chantelasma. O chantelasma pode ser um pouquinho maior. Ah, eu não quero, não quero. Tá bom, não tem problema. Assim. Cada um faz o que segue no nível que quer. A gente não força nada a ninguém, cada um segue no seu ritmo. Mas a minha sugestão é essa. Aprende pelo menos a tirar uma pele da pálpebra ali, porque você pode precisar fazer um enxerto de um tumor na pálpebra inferior ou de alguma outra coisa, tá? Eu tô falando de aprender a tirar a pele da pálpebra superior. Blefaro inferior, se você é do curso de pequena cirurgia, esquece. Blefaro inferior é uma cirurgia complexa, difícil. Demora muito para aprender, né? É outra história, é outro caso, né? Aí é do fellow geral lá do outro. Tipo 4, essa fotinha está ilustrando. Então, às vezes o paciente tem um chantelasma tão extenso, como essa senhora aqui, ó. Se ela tivesse essa bisnaga aqui na pálpebra inteira, tá ocluindo o campo visual, tá vendo? Tá cobrindo a pupila. Você vai tirar as lesão em toda a extensão da pálpebra, isso você vai ter que tirar o orbicular, uma parte grande dele, o paciente vai ficar com lagoftalmo, porque você tirou muita pele, ou seja, vai ficar com o olho aberto. Então você tem que vir e fazer um enxerto de pele para cobrir o defeito, tá? Para o paciente não ficar, às vezes, com ectrópio, não ficar com lagoftalmo, que é o olho não fechar. Ectrópio é quando everte essa margem palpebral, tá? É comum fazer isso aqui? Não, muito raro. Eu fiz isso aqui, para chantelasma, eu fiz isso aqui uma vez só na residência de plástica, nunca mais fiz. Eu acho que eu nem faria isso comercialmente para tratar um chantelasma, só se tivesse obstrução de campo visual e viesse com indicação formal por escrito de outro colega, um oftalmo, alguém. Né? Porque a chance de dar alguma necrosinha de retar, de enxerto e retrair, e uma coisa que, se for funcional, tudo bem, mas se for estética, vem me dar problema depois, né? Sabem como é que é, né? Então, o que eu estou falando para vocês, o ATA, Rus, eu tenho medo do A35. Pode ser o 25? Pode. Força um pouquinho mais até fazer o frost ali, passa mais passadas, etc. Eletro, qual que é a energia que você usa? Ué, depende do seu aparelho, não tem como eu dizer isso. Lá eu tenho 3 aparelhos da UEM, 4, um em cada sala, e a potência 10 de cada um deles é totalmente diferente. Tem um que no 10 dá quase o dobro da potência do outro, tem que se botar no 20 para ficar igual. Então, mesmo dentro de um aparelho da mesma marca, vai depender da calibração do aparelho. Então, como é que eu faço, Rússio? Ué, coloca a menor energia que tiver lá, 2, 3, dá um toquezinho. Não foi suficiente, vai aumentando de um em um, até chegar na energia que você acha que funcione. Né? Não vai começar lá com 100 de energia, vai atravessar o olho do paciente. Ixeres é outra opção. Retira o chantelasma. Se for muito pequenininho, não preciso nem suturar, só micropore. Se for maiorzinho, tenho que suturar. Laser de CO2, deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez, há 13 anos atrás, quando eu comprei laser de CO2 pela primeira vez, eu peguei o paciente com chantelasma na pálpebra inferior. Aí eu fiz uma sessão de laser de CO2. Quando você compra laser, você tem que pagar ele, você quer fazer laser em tudo. Hemorroida, laser de CO2. Blefaro, laser de CO2. Melanose, laser de CO2. Tudo você quer fazer laser de CO2. É, né? Tudo. Você vai usar para tudo que aparecer lá no seu consultório. Tem que pagar a máquina, aí você fica empolgado e depois você vai selecionando um pouco mais, né? Eu falei, cara, eu vou mudar esse laser de CO2 fracionado para o modo não fracionado e vou fritar esse chatelado. O paciente era fototipo 1. Fritei o chantelasma na pálpebra da mulher com fototipo 1 no modo não fracionado. Para quem sabe o que que é isso, é como se você não tem espaço entre uma queimadurazinha e outra, não é aquele monte de furinho, é uma coisa contínua, né? Milagrosamente, resolveu o chantelasma e a mulher não teve nada. Então, assim, quando a gente está aprendendo, às vezes lá no começo a gente faz umas cacas, né? Mas eu nunca mais usei ele no modo não fracionado. Tenho até medo do laser de CO2 no modo não fracionado. Mas no fracionado ele é bem tranquilo, né? Crioterapia. Eu acho muito complicado. Como é que você vai fazer crioterapia em cima do globo ocular? Tá no livro? Tá. Tem gente que faz, eu sei que tem. Mas eu não sei como é que funciona isso bem. Não tenho experiência, não foi uma coisa que eu aprendi na residência. E tá aí uma coisa que eu não teria coragem de fazer. Tá? Tenho experiência. Se alguém tiver, quiser contar pra gente aí como é que faz para não congelar o olho, eu gostaria. Esse caso é lá do curso. Se o aluno que fez estiver aí, pode contar pra gente. Ficou bonito, não precisa ter vergonha não, depois eu vou mostrar.
Fusinho aqui, fusinho aqui. Nesse tamanho, tem que fazer exéresis e sutura. Você pode deixar para segunda intenção aqui, vai dar algum problema? Não vai. Mas a cicatriz tende a ficar um pouquinho mais grossa. Então, vamos dar um pontinho com o nylon 6. Aqui vai dar uns 3 pontinhos, né? Esse da pálpebra inferior, dá para tirar? Dá. Por quê? Porque ele é verticalmente fino e alongadinho. E como ele está longe da margem ciliar, se eu tirar esse fusinho aqui, ele não vai transmitir tensão para a margem ciliar a ponto de causar um ectrópio no paciente. Então dá para tirar tranquilo. Ruz, eu estou na dúvida. Como é que eu sei se eu posso tirar, se vai dar ectrópio ou se não vai dar? Vou te dar uma dica. Vem aqui, aplica anestesia e não corta nada. Pega o nylon 6 e dá um ponto aqui sem cortar nada, juntando as duas linhas pretas. E senta o paciente. Se não deu equitrópio, solta esse ponto, corta e faz. Aí agora você dá o ponto de verdade. Entenderam? É um ponto de simulação. Flaviana está dizendo, acho que foi eu que fiz. Pode ser, Flaviana. Tudo é possível. Entenderam? Então, pontinho juntando as duas bordas, senta o paciente. Não deu equitrópio? Solta esse fio. E agora eu faço a cirurgia propriamente dita. Corto e suturo. Eu gosto de fazer isso na inferior. Ah, eu faço há muito tempo, etc. Mas eu gosto de ter certeza que as coisas vão dar certo. Vou transmitir o videozinho. Tô achando que essa vozinha é da Thaís. Ó, infiltra então. Pode usar lido comum com vaso, essa que vem pronta já, o Xilestesim. Pode usar solução de bléfaro, por exemplo, 5 de lido, 5 de soro, 0,1 de adrenalina, 0,1 de bicarbonato. Tanto faz, tanto fez. Veja que a anestesia dela ali em cima foi um pouco mais profunda do que deveria, assim. Essa anestesia tem que ser igual da blefaro. Você vê a agulhinha por translucidez, porque aí a própria anestesia faz a hidrodissecção, ou seja, separa a camada de cima da camada de baixo. Mas funciona do mesmo jeito, tá? O importante é esperar difundir. A gente gosta de esperar. Você vai usar adrenalina? Então você tem que esperar ela agir, senão não faz sentido você ter colocado adrenalina na solução. Quanto tempo? 5 minutos a 15 minutos é o tempo legal, tá? Se é plano de saúde, 5 minutos. Se é particular, pode esperar os 15. Quanto cobra para fazer isso aqui, Roosevelt? Ah, eu cobraria de repente uns 2.900, 2.500. Aí eu moro no interior da Bahia. Então você tem que meio que estudar o seu mercado aí, pesquisa quanto o concorrente está cobrando. Ou melhor, tem um árabe que da Dermato bem conhecido antigo, que ele sempre falava assim, esse pessoal sabe mexer com dinheiro, né? Ele sempre falava assim, o melhor preço que você precisa cobrar é o maior preço que você estiver disposto a pagar. Não sei como é que a gente faz para chegar nessa conclusão aí durante a avaliação do paciente, mas faz sentido, né? Então, mas eu acho que é um preço justo para aqui é uns entre 1.500 e 3.000 reais. Então, ou seja, é 1.000 vezes melhor operar um chantelasma do que fazer preenchimento, botox, até do que fazer, às vezes, uma cirurgia maior, né? Estica, no sentido do fuso sempre, o auxiliar puxa para o outro lado. Lembra que a lâmina 15 tem que deitar, porque ela corta com a barriga, não é para a ponta. Tá muito vertical essa lâmina, não é o ideal. Mas tudo bem, tá aí para aprender. Lâmina em pé de novo, lembra? Tem que cortar. A lâmina 15 é barriguinha. Se você enterrar a ponta, funciona legal. A quem corta com a ponta é a 11, não a 15. Beleza, abrimos a epiderme e a derme. Tá dando para ver o orbicular ali. Quando você sente que a borda cedeu, quer dizer, rompi o tecido legal, né? Rompi o que eu queria romper. Veja que em cima a borda, embaixo a borda cedeu e em cima não cedeu. O que que significa isso? Embaixo atingiu a profundidade certa, em cima não. Vai comprometer o resultado? Não, não compromete nada não, mas facilita o seu trabalho, né, a sua exército, a sua dissecção, se ceder dos dois lados. E agora você vem com a tesourinha tirando camada. A tesoura tá ruim, a pinça também tá ruim pelo visto.
Milagre, a tesoura ficou boa. Brincadeira, tá, gente? Ó, já dá pra ver ali, não sei se vocês estão vendo pelo celular, a tela é pequenininha, né? Eu tô no PC. Dá pra ver que o fundo ficou limpinho, tá vendo? Você tá vendo o músculo rosadinho, não tô vendo camadinha de gordura, de chantelasma, né? De macrófago. Por quê? Porque esse é um chantelasma tipo 2, né? Se ele fosse um pontinho, ele era tipo um. Esse aí é tipo 2, ou seja, eu tirei a derme e pronto, acabou. O músculo ficou limpinho. Se eu tivesse acabado aqui e o músculo tivesse com chantelasma ainda, o que que eu tinha que fazer? Cauterizar, se eu sou mais verdinho, se eu já estou mais espertinho, eu dou uma nova anestesia aqui no músculo e tiro essa camadinha amarelinha com a tesoura, tá? Vai depender do nível que você tá. Se você não está se sentindo seguro, nunca faça o que você não está sentindo segurança. Agora o pontinho. É, eita. Isso, tem que esticar para o lado para virar um fuso. Entra na bordinha embaixo, sai no meio, não tenta ir direto, foi direto. O que acontece, ó? Quando a gente entra de um lado, o ideal é que a gente saia no meio e entre de novo. Para quê? Para você entrar sempre em 90 graus por dentro em relação à borda, para você everter as bordas e colocar a derme contra a derme. Guarda sempre isso, lá que, da aula de suturas. Epiderme não cola com epiderme. Derme cola com derme. E outra coisa, esse pontinho aqui, gente, é só para uma borda encontrar com a outra. Não é para fazer força. Se você der um nó muito apertado aqui, quando isso inchar e demaciar no dia seguinte, o tecido vai passar ralando o fio e vai marcar muito mais. Então, um local molinho sem tensão igual a esse, o nozinho é bem frouxo, é só para acomodar e depois entra o micropore para manter as bordas unidas, tá? Não tem por que meter tensão, não. Veja que esticando, ó, fica mais fusiforme. Agora é um pontinho aqui, um pontinho ali, microporou, acabou, tá? No final, eu tô vendo que vocês estão mandando perguntas aí, no final eu tiro as dúvidas todas, tá? Na pálpebra, não é ideal a gente fazer um ponto direto, atravessando de um lado para o outro. Por quê? Porque você pode pegar sem querer o orbicular, o músculo na sutura. E qual que é a função do músculo? Contrair para fechar o olho. Então não é interessante que ele fique amarrado e travado, entenderam? Então, o que que seria o ideal? Entra de um lado e sai do outro. Ah, Roosevelt, eu vejo você suturando na blefa e você passa direto de um lado para o outro. Sim, eu passo direto, mas eu faço isso há quanto tempo? E eu sempre puxo a borda de baixo e de cima para virar ela e verter ela antes de passar a agulha. Isso é o mais importante de tudo. Mas ficou ótima a sutura dela, não posso reclamar, não. Mas estão aqui para aprender, então a gente tem que criticar. Eu não posso mostrar e não comentar, né? Belisco o cílio. Bem tranquilo, né, gente? Ficou ótima a sutura. Pequena propaganda. Continuamos em seguida. Belo de pequenas cirurgias. Turma começando dia 2 de junho. São 6 módulos. Tem lóbulo de alargador, lóbulo comum, enxertinho, retalho, chantelasma, cisto, queloide, cicatriz hipertrófica, cicatriz cesárea, tudo quanto é tipo de coisinha. Pequena propaganda de novo, mostrando o diplominha do MEC que o aluno recebe. Algumas das últimas turmas que se formaram lá. Turminha, gente boa pra caramba. Aspecto da sutura da nossa aluna, muito bom. Aí o que que a gente tem que fazer aqui agora? Microporar. Coloca o microporezinho aqui.
Microporezinho aqui, microporezinho aqui. Manda o paciente voltar entre 7 e 9. Meu paciente, eu moro em, sei lá, Piúma, Espírito Santo, cidade pequena. Arraial do Cabo, sei lá. Quantos dias o paciente volta? Ah, pode voltar com 7 dias, tirar logo 6 dias, porque a cidade é pequena. Então, se o paciente tiver que voltar 2 dias depois que deu para tirar tudo, é 10, 15 minutos de carro e voltar. Se você mandar um paciente voltar para revisão com 7 dias em São Paulo, ele vai passar 2 horas para chegar no seu endereço. Se você falar que ele tem que voltar daqui a 2 dias, ele vai te xingar. Então, já manda ele vir com mais um pouco mais, uns 8 dias, 9 dias, para ter certeza que você vai conseguir tirar tudo. Tá? O micropore troca de quanto em quanto tempo? Os nossos pacientes do curso não trocam o micropore. Ele vai embora com o micropore e ele só e a gente que tira o micropore quando ele vier tirar os pontos com uma semana, tá? Ah, se o paciente for orientado, ele pode trocar de 4 em 4 dias. Se for uma pessoa orientada, se for uma pessoa desorientada, não deixa mexer. O micropore é fundamental, por quê? Ele vai apertar a sutura para baixo e vai impedir que ela suba. Na pálpebra não vai fazer sutura hipertrófica, né? Ou até faz, se for muito mal feita, mas aperta a sutura para baixo, evitando que ela suba, ficando hipertrófica. Mantém as bordinhas unidas, evitando que o fio trabalhe e evitando que a cicatriz alargue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o fio fica muito tempo na ferida, na sutura, o que que acontece? O corpo começa a fazer essa queratinização, essa cicatrização, nesse túnel por onde o fio está passando, né? Imagina o fio como se fosse um laço que vai lá dentro e vem aqui fora. Então passa a ter esse túnel epitelizado aqui em cima na pele, atravessando lá dentro e dando a volta em todo o trajeto do fio. Quando você tira o fio, fica esse túnel cicatrizado, como se fosse um laço. E é por isso que ficam essas marquinhas pontiformes da sutura de vocês. Então, o ideal é que a sutura seja removida antes que esse processo de cicatrização ocorra, tá? E quanto mais grosso for o fio, maior vai ser a grossura desse túnel de cicatrização, dessa cicatriz que você vai ter, aqueles pontinhos que você vê do lado da ferida, como se fosse uma sintopeiazinha, né? Então vejam que é igual eu falei outro dia no grupo. Ah, o colega usa cola na blefa. Palhaçada. O colega faz intradérmico. Pode fazer, isso é mais para Instagram do que para a vida real. Não muda nada. Todos os estudos mostram que não tem diferença. Ponto simples, intradérmico, chulé, tudo é a mesma coisa. E a intradérmica ainda dói muito mais para tirar, né? Então, assim, é tudo questão de mais é marketing do que resultado real. Não faz diferença. Eu vejo na plástica, todo mundo faz a chuleio, que é rápido, execução rápida, micropora para o paciente não mexer e acabou. Cola, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Assim, não faz sentido nenhum isso. Você vai usar um negócio de R$ 900, ele é um Dermabond, alguma coisa. O paciente faz uma reação, você vai fazer. O que que você vai fazer? Você vai arrancar a cola como? Entendeu? Assim, dá um pouco de bom senso, por favor. Sei que o mercado está muito concorrido, todo mundo tem que falar que faz alguma coisa diferente. Quer fazer alguma coisa diferente? Faz o seguinte, opera hoje, amanhã cedo, liga para o paciente e pergunta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Não sei o quê. Faz uma coisa diferente nesse sentido, assim, não precisa usar cola na pálpebra, não. Cola é para mama, barriga, tireoide, essas outras coisas, assim. Ó, vamos tirar as dúvidas de vocês agora. QR Code para seguir o curso, onde tem as dicas. Esse é o meu, tá? Eu ultimamente só posto baboseira. Os pacientes gostam muito mais de baboseira. Quem quer ver cirurgia são os alunos, então cirurgia a gente posta nisso daqui. O paciente parece que quer ver a foto dos nossos filhos, da nossa casa, aí por aí vai. Bora lá tirar a dúvida. Eu gravei, né? Gravei. Bora lá, vamos tirar a dúvida. Bom, ó, se for trocar o micropore a cada 4 dias, geralmente, tá? Cola cirúrgica, pode associar cola à sutura intradérmica? Pode usar cola, por exemplo, na sutura de tireoidectomia, na sutura de mamoplastia, de abdominoplastia. Tirou um cisto no dorso, que a incisão teve 7 centímetros, 8, 9, 10. Mas esse cisto, pra te falar a verdade, eu nem gosto de usar, porque a ferida às vezes está infectada e é uma contraindicação a cola ferida infectada, tá? E lipoma é mais tranquilo, eu acho. Pode deixar o micropore até tirar os pontos, não tem problema nenhum. O SUS, então, a gente deixa até o curativo, a gente nem mexe, não é menosprezando, é porque realmente o paciente tem dificuldade, né? O FUS é quase colado. Não tem margem não, Linei. Margem só em tumor. Chantelas não precisa de margem não. O importante é ficar rosadinho embaixo onde você tirou a lesão, tá?
Solução anestésica. Não, solução anestésica pode ser estiletezinho com vaso. Tem que ter vaso, né? Senão vai sangrar muito. Não precisa ser solução montada, não, tá? Aquele que mandei no grupo, o ideal seria uma blefaro junto. Putz, Sara, não lembro, mas eu acho que não. Só, aquela sua é muito alta, não daria para fazer a blefaro, não, porque a incisão teria que ser muito lá em cima e a blefaro não dá para fazer com a incisão tão alta daquele jeito. É melhor você tirar só a lesão. E faz igual eu te falei, dá o pontinho, vê se o olho não está ficando aberto, senta o paciente. Senão você pode deixar o paciente com lagoa oftalmo, aí vai ter que levar ele lá para o curso para fazer enxerto de pele na palma. Quando o paciente tem muitas lesões, a incisão não daria para abraçar tudo. É isso aí, seriado, não tem como tirar tudo. Uns eu tiro, no outros eu faço ATA, ou laser, ou eletro, de mês a cada 60 dias, e cobra por sessão. Não dá um preço para o paciente para você tirar tudo, não, senão você está fudido. Se você não conseguir tirar aquilo ali tudo, ele vai querer o dinheiro de volta. Conversa bem com o paciente. Em cirurgia lógica da face, se for preciso reabordar, viu se eu vivo no subcutâneo atrapalha? Não, atrapalha nada não. Até porque ele é absorvível, vai desaparecer, vai sofrer hidrólise, etc. Como você orienta a higienização do curativo com micropore? Não, curativo com micropore não higieniza, não. Se está sujo, se quer trocar, tem que vir na clínica para a gente fazer a troca. Senão eles arrancam o micropore e arrancam o fio de sutura junto. Ainda mais o nylonzinho 6 que é fino igual um papel, né, gente? Você já coloca micropore? Sim, a gente coloca micropore no pós-imediato. Se você quiser esterilizar o micropore, você tem que comprar aquele plástico filme, acho que vende no Mercado Livre. E aí você tira o micropore do rolinho, cola nesse plástico filme, enfia dentro do envelope de esterilização e esteriliza ele, tá? Não dá para você enfiar o rolinho de plástico dentro do autoclave. Claro que você pode comprar aquelas coisas já estéreis, strip, não sei o que lá, mas isso é muito complexo pra gente. A gente gosta do micropore raiz mesmo lá, que compra rolete lá e pronto. Podem perguntar, gente. Alguém com mais alguma duvidazinha? Pô, tá foda, hein? Até dentista tá querendo aprender agora. Não é moleza não, minha gente. Agora a gente tem que vigiar tudo. Vou ter que contratar um Sherlock Holmes só para ficar investigando todo mundo que entra para aula agora. Como se a gente não tivesse serviço suficiente, né? Não entendi o que falou de como esterilizar o micropore. É o seguinte, ó, você não pode pôr o rolinho de micropore dentro do autoclave. Você tira a fita do rolinho, corta ele, cola numa folha de plástico filme, ou papel filme, não lembro o termo exato, cola ele esticadinho ali, e isso que você vai mandar para o autoclave. Entendeu? Entendeu mesmo? É igual aquela folhazinha que o maconheiro gosta lá. Tipo uma sedazinha, sei lá. Não, acho que não é isso, não. É mais um plástico filme mesmo. Eu não sou maconheiro, então não entendo tanto disso daí. Mas como se fosse um plásticozinho para não perder a cola. Quem compra silicone, fita de silicone, já usou? É aquele plásticozinho que vem na fita de silicone. A gente cola o microporezinho ali esticadinho e para ele não perder a cola, esterilizamos ele. Na pálpebra é sempre nylon 6, tá, gente? Evitar usar outra. Frio na pálpebra. Pode usar um abaixador de língua de madeira para proteger. Pode, mas tá em cima da pálpebra, chantelasma, né? Você tem que congelar ali a área. E a pálpebra é fina igual um papel, como é que a gente vai proteger o olho? Não sei se dá certo. Deve ter um jeito que o pessoal faz, né? Isso, você tem que colocar só os pedacinhos de micropore. Direto no grau cirúrgico? Não sei. Será que não perde a cola? Deve dar também, né? Como você faz se o paciente tiver pequena reação a monocrio nas pequenas cirurgias? Germana, eu não uso monocrio em pequenas cirurgias. Eu só uso monocrio para sutura contínua, justamente para não ter granuloma. Nas pequenas eu uso Vicryl. Na face, Vicryl 5 ou 6, geralmente o 6, tá? Eu acho muito mais maleável, muito mais fácil de trabalhar, o nó é muito menor, muito mais fino, muito melhor. Não tem nem comparação. Eu só uso monocrio para fechar a mama, abdominoplastia e por aí vai. Fronto, às vezes eu uso monocrio. Plástico filme nome, é isso aí mesmo, Letícia.
Agulha curta, 1,5? Pode ser, na pálpebra. A gente usa muito lá no curso, no chantelagem, uma agulha de 1,9. Por quê? Porque é muito mais barato do que o fio com a agulha de 1,5, né? Infinitamente mais barato. A Karen falou que pode colar direto no envelope grau cirúrgico que não perde a cola. Na Crio deve usar o protetor ocular de silicone. É, pode usar também, né? É uma alternativa, né? Sei lá, eu não vou arriscar, não. Galerinha, seguinte, semana que vem não tem aula no meio da semana. Ou tem? Acho que tem sim. Depois eu vou conferir, eu mando pra vocês. Eu tô montando um calendário com todas as aulas do ano inteiro, pra vocês não ficarem mandando mensagem todo dia. Tem aula, que aí fica uma coisa a mais. O pessoal do marketing já tocou o terror em mim aqui, eles queriam que eu começasse a dar o curso pra vocês de sapato italiano e terno. Aí eu falei que na cirurgia não é bem assim que funciona. Ai, ai. Beleza, galera. Vou pegar essa aula e boto na plataforma. Quem é aluno assiste lá depois. A Dani tá aí também, cabeça e pescoço, assistindo aula de pequenas, tá vendo? Até pro cabeça e pescoço tem utilidade, ó. Galera, vamos dormir então. Eu